Olá pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Magno aqui mais uma vez. Hoje contamos aqui com o supervisor Jorge Félix, Alexandre aqui do NIT, Fabrício também, assim que comportar a agenda, ele estará acessando a reunião, ele está fazendo um atendimento em uma de nossas unidades escolares. Em respeito ao horário, nós damos início agora às 10 horas. O nosso objetivo aqui hoje é trabalhar sobre ações e informações sobre o Parque Tecnológico, avaliações externas, diário de classe digital, demandas Proatec, dúvidas e sugestões a gente vai estar captando nesta reunião e depois, via FAQ, a gente vai procurar estar acionando outros setores para poder fazer uma devolutiva daquelas questões que, eventualmente, a gente não consiga contemplar agora. Antes disso, passo a palavra aqui para o supervisor Jorge, o Alexandre também, e a gente dá início, então, à nossa reunião Proatec 2022. Obrigado a todos pela presença. Pessoal, bom dia a todos. Muito bem, gente, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Então, como o PCNP Carlos trouxe para nós, hoje a gente vai fazer um encontro de alinhamento. É importante termos este encontro para que nós possamos estar conversando com vocês dos assuntos mais importantes, dos assuntos mais pertinentes que têm acontecido. Eu quero agradecer, embora a nossa dirigente não esteja aqui na sala, ela está em outras demandas, mas ela autorizou a gente fazer esse encontro e nós sempre exploramos o meio tecnológico para que a gente possa fazer as nossas orientações. Então, eu quero desejar a todos nós um bom dia de trabalho, uma boa reunião e que vocês que hoje estão aqui nesse momento e os colegas dos outros horários que não estão, porque estão em sala de aula ou até mesmo porque não é o horário deles, que vocês sejam os multiplicadores das ações nesse momento aqui. Que vocês, como nós sempre orientamos, que vocês conversem com seus pares, que vocês possam estar dialogando e que vocês aqui sejam esses agentes transmissores dessas informações. É isso? Obrigado, Jorge. Alexandre, por favor, suas considerações. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os Proatecs, né? Vamos estar dando início nessa reunião aí que o Carlos e o supervisor Félix vão fazer com vocês para alguns alinhamentos, né, na pauta. E eu vou estar disponível aqui para dúvidas, né, referente ao Parque Tecnológico, algumas dúvidas que surgirem, perguntas, né, vou estar auxiliando eles também nessa questão, para a gente poder alinhar o nosso trabalho dia a dia, né, para a gente ter um ambiente saudável, sempre de esclarecimento, sempre de mirar o futuro, mirar a frente, né, que é o principal, é a educação para nós, né, os alunos, a educação. E eu vou estar disponível durante esse acesso aí com vocês, tá bom? Somente isso. Obrigado, Alexandre. E, Alexandre, sabendo da sua demanda, sabendo da demanda do Fabrício, a Alice parece-me que está em férias, mas mesmo assim a gente continua acionando aí nas férias da Alice também. Se você não se importar, eu já vou abrir espaço para que você traga algumas demandas que foram corrigidas mediante aquele último alinhamento que tivemos, onde vocês chamaram especificamente aí os Proatecs para as discussões de instalação, as efetivas e necessárias, né, providências que tinham que ser tomadas, e algumas que persistiram e estão trazendo novas ocorrências aí. Então, conversando aqui, pessoal, só para contextualizar, tivemos aí uma reunião, alguns colegas puderam participar, outros estão acessando aí o vídeo que ficou disponível aí pelo site do canal NIT, mas algumas situações foram corrigidas, porém, de lá para cá, outras novas situações parece-me que estão dando ruído. Então, eu vou passar a palavra de novo para o Alexandre, para que o Alexandre contextualize vocês, traga essas novas demandas aí e eventuais correções que precisam ser feitas, e mediante a isso, a gente vai dar a parte pedagógica, a parte administrativa, e vai abrir espaço para que vocês também coloquem as suas inquietações aí. Alexandre. Bom, vamos lá, licença, né, de novo. Então, pessoal, na semana passada nós fizemos aquela reunião, né, tratando do assunto do parque de computadores antigos, né, do ProEducar, antigo ProEducar, da sala de acesso, né, onde a gente disponibilizou ali um vídeo lá, né, no
no Teams, um tutorial, um manual, para que nós continuemos usando esse equipamento, né, que tem escola que ele ainda tem, acho que tem escola que tem 27, 25 na sala da acesso funcionando, e, enfim, fizemos esse vídeo no dia explicando sobre essa questão, né. Assim, a princípio eu acho que não houve muitas dúvidas porque não nos procuraram, né. Então, a gente está sempre aberto aqui, havendo dúvidas, o que fazer, como fazer, né? Já está sempre aqui disponível, através do Teams, através aqui agora do Telegram, né? Eu, o Fabrício, faz parte lá também, se quiser tirar dúvidas, né? Sobre essas questões. E a fim de manter, né? Então, segue o mesmo padrão ali que no primeiro momento nós conversamos, né? Sobre a questão desses computadores. Também precisamos resolver a questão de como a escola vai ter autonomia agora sobre esses computadores, né? O Protec vai estar ali interagindo juntamente com a direção da escola. Estamos providenciando para entregar a chave dos cadeados desses computadores, né? Que ainda a gente não conseguiu separar essa chave. A gente estava com a demanda muito alta aqui, com os problemas muito altos na parte de tecnologia de rede, né? Que eu vou estar tratando com vocês aqui também rapidamente, para não atrapalhar, né, o processo da reunião. Enfim, provavelmente o Fabrício ou a Alice vai estar nas próximas semanas, aí, na próxima, eu creio, na outra, a Alice vai voltar de férias, já terça-feira que vem. A gente vai estar disponibilizando essa chave, vai estar orientando como que vai ser feito, se é o Protec que vem buscar, se é o diretor, né, para vocês poderem ter mais autonomia sobre esses computadores, tá? A imagem, vocês vão continuar usando a mesma, né, do que a gente usa no Lenovo e no Multilaser, que é aquela imagem pedagógica da Seduc. Você só vai mudar lá quando ela é para administrativo ou para pedagógico, mas esses computadores vai ser de uso pedagógico, eu creio, nas escolas. E continua o mesmo processo, também tem aquela questão da ativação do Windows, né, porque como essa imagem ela veio da Seduc para nós, ela já vem com uma quantidade de chaves de ativação do Windows para essa quantidade de máquina ali esbarrando muito próximo ali, mas a gente já tem a outra solução, que é a ativação do Windows também, que também foi passado lá na reunião, no dia, com o Fabrício, né? Então a gente vai estar, como eu falei, disponível, caso haja dúvidas, caso você leia o manual, não entenda, caso você reveja o vídeo, né? Porque da última live que nós fizemos também, que fica disponível. Tem dúvidas, entre em contato e não perde tempo. Tem dúvidas, entre em contato. Conversa com a gente vai trocando a figurinha, vai resolvendo esse processo aí. Bom, vamos lá. Nós temos aqui algumas escolas, né, que vai participar do Novotec, né? Essa semana aqui a gente está correndo com essas escolas Novotec, né? Nós temos ao todo aqui, são 5 escolas, né? Elas receberam computadores para a sala do Novotec, né? Algumas já estão até sofrendo algumas modificações nas salas por parte da Seduc, lá da FDE, onde eles vão colocar um mesário novo, vão fazer a parte de infraestrutura de rede, né? Tivemos uma reunião também que posteriormente a gente vai estar conversando sobre isso, vai ter a questão do remanejamento de alguns equipamentos, por exemplo, das escolas que o curso vai ser de administração, provavelmente essa escola vai ceder computador que foi destinado ao Novotec para a escola que vai ter o curso de informática, de tecnologia, porque a demanda foi bem maior, né, da procura dos alunos, etc. E mediante essas questões que a gente está tentando mexendo, né, arrumando, organizando e ajudando as escolas, interagindo com a escola, começaram os problemas. Os problemas que a gente tem batido muito ultimamente aí com o pessoal, com a direção, né, com os diretores. Estamos colocando os supervisores à par também, né, desses assuntos também, que é a infraestrutura de rede das escolas. Pois bem, sabemos que a rede Intragov, ela é uma rede, não vou dizer totalmente obsoleta, mas já está ficando, né? Por quê? Porque quando ela foi feita nas escolas, essa rede, ela foi pensada no computador em sala de informática, ela foi pensada em meia dúzia de colaborador dentro da secretaria, né? O diretor, o vice, o coordenador, e um computador para atender os professores na sala de professores, né? E, enfim, com o avanço da tecnologia, né, do ano retrasado para cá, 2020 para cá, nós temos recebido computadores novos, notebooks, mudou
o planejamento, né, educacional referente a essas atribuições, né, no caso, e isso começou a gerar um certo problema, né, para nós. Por quê? Porque num primeiro momento as escolas elas receberam uma verba para estar instalando um circuito de rede, né, dentro da escola para atender a essa demanda, que seria o Wi-Fi, né? Então, recebeu a verba, o diretor pesquisou uma empresa, instalou lá a Access Point, configurou, etc. e tal. Algumas empresas seguiram o padrão correto, né? Os Proatecs podem sim pedir para o diretor, tudo essas questões, o diretor ele recebe um manual via e-mail, né? Manual de instalação de roteador, manual de instalação do Access Point, manual de configuração de circuito de câmera, né? Que as escolas têm a câmera, que tem que ser espelhada com o Conviva lá, tá? A gente recebe toda semana um manual aqui dizendo qual escola está com problema, qual escola não está espelhando, enfim, a gente sempre trata direto com o diretor, acaba resolvendo, mas o problema, assim, que tem sido crônico nas escolas, e principalmente no momento que tem que aplicar uma AP, prova, capacitação, o cara não consegue usar o notebook, não consegue usar o computador. Por quê? Porque está acontecendo muito do pessoal estar instalando um roteador caseiro na rede. E isso tem atrapalhado bastante, tanto as questões pedagógicas quanto as questões administrativas da escola, você entendeu? E fica uma reclamação assim constante, né, sobre isso, como se ninguém tivesse ajudando, ou se a FDE tivesse deixando de fazer algo, né? E não é bem assim, pessoal. O que acontece a Intragov, ela tem número limitado de IP, eu tenho explicado isso para o pessoal aí, né, dos diretores que vêm conversar com a gente, tem explicado para eles, a Intragov, ela tem um número limitado de IP nas portas administrativas e na porta pedagógica. Quando você coloca um roteador caseiro, isso causa um problema na rede toda. Aí você fica sem conexão, fica com conexão estável, muitas vezes funciona, muitas vezes não funciona, né? Recentemente, eu e o Fabrício tivemos numa escola que supostamente ela estava sem internet, né? O diretor falou que estava sem internet na escola, fomos lá entender, a FDE a gente abriu uma solicitação na FDE, a FDE repassou um e-mail que possivelmente havia um roteador e quando chegamos lá não havia um, havia 12. Né, e tudo espetado lá na rede, em partes da escola, e detonando a escola, enfim. E a professora querendo fazer as APs com os alunos, não conseguia. Então, assim, essa parte, pessoal, eu peço muita atenção de vocês por a seguinte informação. Toda vez que a escola, né, houver a necessidade de colocar um roteador na rede, existe um manual de como fazer isso, né? E existe o NIT para orientar vocês melhor, caso tenha alguma dúvida, né? Colocar um roteador na rede tem um procedimento a ser feito de forma correta para que você não estrague seu ambiente ali de rede escolar, principalmente o pedagógico, que é o mais importante para nós, entendeu? E nesse caso, entre em contato aqui com o pessoal do NIT, né? Fala com a gente. Tem dúvida? Às vezes a gente não está aqui, a gente está visitando escola, a gente está com uma demanda bem alta aí, uma demanda altíssima mesmo, de visitas, né? De correção de problemas, de orientação. Mas aí tem o Carlos Magno aí, que está sempre também com a gente, está sempre junto, trabalhando, vendo essa questão. Às vezes até ele mesmo passa, pô, ali, tal escola está assim, assim, assado, dá para você ver lá, conversar com o pessoal. Né? Então procura a gente, pessoal, não vai ligando roteador, não deixa ninguém ligar roteador, não é porque às vezes a gente entende um pouquinho do assunto que a gente já pode ir fazendo, entendeu? Porque se a gente acaba atrapalhando o andamento das coisas, né? O processo da escola, né? O processo pedagógico, o processo ali administrativo também, então a gente está sempre junto aí, tá? As escolas, elas já estão recebendo a instalação do Wi-Fi nas escolas. Já temos algumas escolas que já está instalado, já está funcionando legalzinho. Inclusive, hoje eu não vou conseguir colocar para vocês aqui, mas já tem algumas escolas que já estão... O pessoal dando aula dentro da sala de aula com os notebooks da Positivo, funcionando redondinho. Acho que o Carlos já deve ter visto, aí o pessoal posta no Telegram, né? O Félix também, enfim. Então, assim, a tendência é que durante esse ano, tudo vai se ajeitando e vai já fazendo essa instalação. E eu vou dizer para vocês que o pessoal lá da empresa, acho que é LPM Prime, se eu não me engano, são essas duas empresas que estão fazendo o serviço para a FDE. Está indo muito rápido esse processo, tá? Eles estão indo, eles vão lá, instalam toda a fiação. Eu estive numa escola agora na segunda, lá já tinha, todo o circuito já estava feito, né? Toda a rede, a infra já estava montada.
os access points já estavam tudo pendurado, está no processo só da FDE configurar lá o switch para que isso daí funcione na escola. Então, as escolas vão receber, isso já é de conhecimento de todos. Porém, tem aquela questão, né? Quando vai ser a minha? Quando que vai ser a minha? Tem prazo, não tem prazo? Não, a gente não tem prazo. Tá? Isso demanda lá de São Paulo, demanda da FDE, e a gente tem que aguardar, infelizmente. Né? Para mim, eu gostaria que fosse rápido, eu gostaria de ter prazo e falar para vocês assim, ó, tal dia, tal escola, tal dia, tal escola. Mas não funciona assim, né, no caso. Mas vai acontecer. As escolas que não têm Wi-Fi na escola, pode utilizar um roteadorzinho ali, um access point? Pode. As escolas que têm aqueles access point que foi instalado do ano retrasado, que comprou com a verba, pediu para uma empresa instalar, está funcionando bonitinho? Beleza, vai estar usando tranquilo essa rede, você entendeu? As escolas que não recebeu Wi-Fi nas escolas e também não contratou no primeiro momento um serviço lá terceirizado para atender ali o Wi-Fi na escola e agora quer colocar, tem um roteadorzinho caseiro? Pode usar, mas porém, não abusem, não coloquem 10, 20 equipamentos, coloquem um equipamento na sala de informática, coloca na porta certa no switch, usa o manualzinho de configuração. Eu não me engano, é página 6, 7, eu não estou bem lembrado agora, né? Mas é do manual. O e-mail institucional da escola, o diretor, ele recebeu esse manual. Ele pesquisa lá na caixa de entrada do e-mail dele, ele vai ter lá o manual da SEDUC, orientação do Wi-Fi das escolas e tal, para a gente poder atender, né, os alunos ali na sala de informática, notebook, de colocar esse Wi-Fi aí. E durante esse período que a gente vai usando dessa forma paliativa essa questão, ganha-se tempo para a FDE fazer a parte do Wi-Fi dentro das escolas, né, de instalar os APs tudo bonitinho, deixar tudo configurado e o processo pedagógico correr como tem que ser, entendeu? Então, basicamente é isso, pessoal. Nós estamos também com um problema, na hora de migrar o computador, a gente formata ele, né, notebook da Multilaser, os computadores da Lenovo, né? Eu também estou tendo problema aqui na diretoria com isso, alguns computadores que vêm da escola para cá para me dar uma olhada, a gente vai migrar ele lá na rede Intragov, no Azure, e ele dá um erro lá dizendo que já extrapolou a cota de migração do usuário, não lembro direito a frase agora, mas é uma coisa assim. Tem alguns pessoal aqui até manda para mim aqui perguntando. Isso aí já está de ciência, tá? Do pessoal lá de São Paulo, da SEDUC. A gente já encaminhou e-mail aqui, encaminhamos fotos, provas. Pessoal das outras diretorias também a mesma coisa, pessoal. Só que não recebemos uma devolutiva concreta sobre isso ainda, tá? Então, assim, tem algumas situações que eu pego aqui, eu formato novamente o computador, tento de novo, ele vai. Tem algumas situações que eu formato, tento, ele não vai. Então, havendo mesmo, de fato, uma necessidade muito grande de utilização do equipamento, para os Protex, tenta fazer a formatação novamente da máquina, né? Tenta ali fazer de novo a instalação da imagem e tenta migrar novamente ela, você entendeu? Porque eu fazendo aqui isso com algumas foi, com algumas não foi, mas a demanda sendo alta é bom tentar, né? Fazer isso para não deixar de dar aula para o aluno ali, para não deixar de dar o acesso para o aluno no computador. Então, esse assunto, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Vamos ver se na segunda-feira tem alguma coisa referente a isso aí, se o pessoal manda um e-mail, faz alguma reunião com a gente aí, orientando, né, o que vai ser feito ou sobre a resolução desse problema, né? Então, da parte do NIT, da parte de tecnologia, é isso, pessoal. Estamos aqui para ajudar vocês, né? Estamos no grupo do Telegram, alguns têm meu celular, né? O meu WhatsApp pessoal também. Vocês podem acessar aqui pelo Teams também, o canal do Teams aqui do geral, né? Para tirar dúvidas, mandar uma mensagem. Também tem o nosso e-mail, né? Institucional, você pode mandar, tem o telefone, né? Pelo site. Canal para falar com a gente vocês têm. Não se acanhem referente a isso. O Fabrício está falando uma orientação aqui, pessoal do Teams. Quando vai entrar no Teams lá, ele aparece duas opções, acadêmico e administrativo. Do computador. No computador fica no canto superior direito. Então, assim, quem entrou como acadêmico, ele é limitado, então ele não vai ver algumas informações, não vai ter acesso. Precisa mudar de acadêmico para administrativo, tá? Para vocês poderem ter acesso às informações, tá como secretaria, perdão, como secretaria. E aí vocês acessam as informações, vai visualizar tudo que tiver lá para vocês.
não é mais para entrar como acadêmico. O Fabrício vai pedir para avisar vocês acerca desse respeito aí. Pois não, Carlos? Alexandre, é uma questão que é recorrente aí, eu vi você, o Fabrício, lembrando, alertando, quanto à solicitação, essa agenda virtual que vocês têm de chamado. Parece-me que está tendo uma data específica onde tudo vem de uma vez, ou seja, fechamento de bimestre, questões quando surgem as avaliações externas. Então, pessoal, parece-me que está tendo um volume, um fluxo muito grande aí para o NIT, somente nessas datas. E aí dá a impressão de que estava tudo bem, ou seja, será que estava tudo bem mesmo? Ou foi percebido isso somente nesse momento de utilização mais intensa, que são os momentos onde tem as avaliações externas, pontualmente bimestrais, né? Ou a cada término de ciclo aí, ou naquela utilização que seria específica para o fechamento de bimestre de área digital. É isso, Alexandre? Então, exatamente. Foi o que eu falei, né? Quando é necessário utilizar, que eles vão dar conta que está com problema, no caso, né? Então, é assim, como eu falei antes, o NIT parece que não, mas nós temos uma demanda muito alta aqui de atividades durante o dia, tá? Enfim, são inúmeras. Parece que não, mas temos. E assim, a nossa caixa de e-mail aqui, se a gente ficar meia hora sem mexer, o negócio vira só Deus na causa, né? Então, assim, eu só vou saber de problemas, né? Eu só vou saber se tem problemas, eu só vou saber se tem alguma dificuldade quando eu visito. Só que eu, Fabrício, Alice, visita a escola. Só que a gente não consegue ir em todas o tempo todo, né? Então, assim, pessoal, todo problema que vocês forem verificando dentro da escola durante o semestre, durante o período, né, a questão da agenda, essa questão de provas, a questão de capacitação, vocês têm que passar para nós. Por quê? Porque eu só fico sabendo quando o problema já estourou, ou só fico sabendo quando há necessidade ali da utilização de um equipamento, ou da atualização da rede, ou essa semana aqui que passou aqui, por exemplo, acho que é 5 escolas, né? 5 escolas. Os caras desesperados que precisavam fazer AP, que precisavam fazer atribuição, que precisavam fazer... Assim, eu falei, mas gente, como é que eu sei que a escola de vocês não está funcionando direito se vocês não me avisam? Porque a gente não tem tempo hábil. A demanda é alta, como eu disse, né? E não tem pessoas, número de pessoas para estar fazendo. Eu gostaria, assim, de todo dia passar um dia em cada escola, sabe? Eu gostaria muito. Hoje, por exemplo, hoje eu vou lá no Lândia. Aí passo o dia, verifico, mexo, entendo ali a demanda dos professores, da direção. No outro dia eu vou no Dourado 2, Jardim de São Paulo, e assim vai indo. Só que a gente não consegue, né? Porque a gente tem as atribuições aqui nossas dentro da diretoria e temos essas questões externas também. Então, pessoal, não deixa as coisas acontecerem na hora que a cinta aperta, entendeu? Porque na hora que a cinta aperta, nem sempre a gente tem tempo hábil para resolver. Assim, graças a Deus, algumas coisas a FDE tem sido muito rápido em atender para nós. A gente abre um chamado, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Sexta-feira, a gente abriu um chamado à tarde para a Escola Lândia, que falou que estava sem internet. Na segunda de manhã, 8 horas, quando abrimos o e-mail, já tinha a resolução do problema. Então, você viu que foi muito rápido. Eu abri um chamado 4 da tarde, 8 horas da manhã já tinha uma tratativa a ser feita. Entramos em contato com a escola, fizemos. Então, assim, não deixa, pessoal, não deixa para a última hora nada. Tá com problema, vê que tá com uma dificuldade, torna a dizer, tá com dúvida, precisa melhorar alguma coisa, conversa com o NIT. A gente sabe que material para nós é uma coisa complicada no estado, para fazer as coisas, né? Mas, assim, a gente tá aí para estar ajudando, para estar tirando as dúvidas, entendeu? É isso aí. Da minha parte, da questão tecnológica, é isso, tá? Vocês precisando aí, tá eu, Fabrício e Alice aí para estar ajudando vocês. Precisando tirar dúvidas, estamos aí, tá? Hoje, computador, né? Aconteceu uma diretora ligou aqui falando que ia trazer computador para arrumar. Gente, o computador que a gente vai estar mexendo aqui para vocês agora é o notebook da Positivo, quando for na questão da imagem. Por quê? Porque vocês percebem que ele tem um disco rígido bem pequeno, né? Acho que é 30 GB só o disco rígido dele. E a imagem do Windows, ela exige um tamanho, assim, que para esse notebook, se for colocar a imagem comum lá, vai dar problema.
Então a gente tem a imagem aqui, tá? Para estar colocando nesses notebooks, porém, o processo de instalação do Windows nesse notebook é muito complicado, porque ele usa um outro programa para instalar o Windows no computador. E aí, dessa forma, esses notebooks são os únicos notebooks que a gente vai estar recebendo aqui na DE para estar fazendo a instalação do sistema operacional. Questão de garantia, se quebrar alguma coisa, parar de funcionar, a fonte, alguma coisa, aí vocês têm um manualzinho lá, os canais para estar acessando a garantia, né? Eles provavelmente vão trocar o equipamento, vão trazer um novo, fazer a manutenção, assim como o multilaser também. Algumas questões do tipo assim, pô, olha, eu instalei a imagem aqui nova e eu não estou conseguindo migrar, eu não sei o que acontece. Igual também uma outra questão, o pessoal estava com um computador que não estava modificando a hora. Ficava sempre ali 0 hora, 1 do 2 de 2021, uma coisa assim que é a data de fabricação do notebook, sabe? A gente tentou resetar, tentou fazer umas coisas, não conseguiu. Essa questão, pessoal, quem tiver notebook aí da Positivo com essa questão de hora, que não consegue trocar a hora por nada, mesmo entrando como login administrador e tentando fazer, não consegue, infelizmente vai ter que abrir o chamado lá na Positivo, tá? Por quê? Porque isso pode ser desde uma bateria que descarregou lá dentro do notebook, como até mesmo um problema na BIOS dele. Então, uma atualização resolve o problema. Ou o cara vai vir e vai detectar que está sem bateria, que veio de erro de fábrica, ou a bateria já descarregou, não segura, trava e a pessoa não consegue usar. De fato, não vai conseguir usar o computador na rede. Vai chegar a hora, ele vai logar, ele vai dar falha de relação de confiança, não vai logar, enfim. Então, nesse caso aí, pessoal, esses dispositivos aí, quando for questão de imagem, traz aqui para nós, a gente formata ele para vocês. É rápido, teve... Os últimos aí 4 que eu peguei aqui, eu formatei ele em menos de 2 horas. 4 notebook desse aí, entendeu? E já entreguei para a escola já migrado no Azure, tudo certinho como tem que ser. Então é só trazer. Questão de chamados, tá? Vocês fiquem atentos aí aos computadores. Os computadores administrativos lá, Lenovo, que também tem no Pedagógico, se eu não me engano, é 5 anos de garantia. Então vocês têm 5 anos para acionar lá a Lenovo, a Multilaser, para poder fazer manutenção. Ou seja, então pelo menos durante 5 anos a gente sabe que está respaldado na garantia, tá? Coisa física no computador é garantia. Coisa lógica, que seria sistema, programas, aí a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, da minha parte é só isso, tá? Boa reunião para vocês aí. Ale, obrigado aí pela colaboração, obrigado pela participação. Alexandre, obrigado aí. O Fabrício também está tendo as contribuições aí. Nós vamos dar continuidade aí à nossa fala, à nossa pauta. Antes disso, alguém quer fazer algum comentário a respeito dessa parte toda? Porque aí a gente vai trocar o bloco agora. Então, o NIT veio, já falou algumas situações importantes, né, quanto ao sistema, a utilização aí, implantação de uso, atualização dos softwares aí. Alguma dúvida quanto a isso? Abra o microfone, por favor, passo a palavra aí para vocês, para as interações, por favor. Alguém gostaria? A professora Rose, eu sou Protec aqui do Dourado. A gente tem que fazer uma alteração no layout da sala do acesso devido ao Novotec. E a gente recebeu as máquinas já, tem que fazer toda a reestruturação. A gente acabou de receber aqui um documento com algumas questões já falando o que a gente deve ou não deve fazer, como que vai ser toda essa manutenção da sala. Então, a gente precisa reestruturar o acesso, ele está há muito tempo da mesma maneira, mas a orientação aqui é assim, o que puder manter de material, a gente deve manter. Mas o ideal, né, no estado que está as cadeiras, as mesas, seria essa troca mesmo. A minha dúvida é, a escola compra, vai chegar material? Porque segundo esse documento que a gente recebeu, a gente tem que solicitar tudo ou já vai chegar? Essa é a minha dúvida. E a gente tem que aumentar os pontos de acesso e tudo mais. Eu fiquei meio confusa, assim, nesse segmento aí. Ok. Alexandre e Fabrício, essa parte física parece que já foi tratado lá também, esse layout, essa mexida que se faz. FDE, é isso que vai estar mexendo essa parte, Fabrício? Alexandre. Rose, em relação ao mobiliário, o NOM e o CAF, aliás, o NAD e o CAF receberam alguma orientação referente ao mobiliário. Eu não sei se eles entraram em contato com vocês. Referente ao mobiliário, tenta verificar com NOM e CAF, ou NAD e CAF,
Tá? Então, NAD, CAF e NOM estão a par das informações referentes a mobiliários. Chegou um tutorial ontem à tarde, eu não tive tempo ainda de pegar, mas assim, é só mais para, em relação a mobiliário, é mais em relação ao NIT e se ficar a par do que está acontecendo referente a esses mobiliários. Tá bom? Mas tenta verificar com eles, porque assim, o que eu estou entendendo, que as coisas estão mudando assim de uma hora para outra, né? Então, lá atrás, as escolas que a gente foi, né, orientando, inclusive a de vocês também, mas algumas que foram se antecipando, eles compraram mobiliário, foi o caso acho que do Leda, né, eles compraram as mesinhas, e outras escolas que fizeram bancadas, né? Então, eles já se moveram, já fizeram isso aí. Acho que tem 2 escolas que ainda estão sem, que é o de vocês, né, o Dourado e o Anis Fadul. Então, essas escolas, assim, o que eu recomendo, né, parece que vai ter alguma coisa relacionada à ata, não sei como é que vai funcionar essa ata, compra pela ata ou compra pelo PDDE. Mas assim, melhor se informar com CAF, com NAD e com NOM, tá bom? Para ter uma informação mais concreta, mais exata. Aí eu não sei se, por exemplo, se for uma ata, se vocês vão entrar nessa ata, vai ter as empresas, verificar que tem um código do produto que vocês podem comprar, tem todo um procedimento que eu não entendo muito esse procedimento de compras, aí é o setor deles mesmo, tá bom? Porque assim, acho que teve uma reunião com os diretores e ele comentou que vai chegar as mesas, por exemplo. E aí eu fico, vão chegar, a gente vai comprar, porque... E se a gente compra e chega mais material? Aí complica, né? Preciso ter certeza disso. De verdade, o que eu recomendo, tenta levantar com CAF, NAD e NOM. Tá bom, Rose? Oi, Rose, o supervisor aqui, Félix, que dá o apoio para vocês. Rose, também é assim, você tem razão, pessoal, não só é importante passar para todos, muitos dos que estão aqui são Protec, e eles não têm o conhecimento específico que nós da gestão temos. Então, pessoal, existe aquilo que nós chamamos de sobreposição de recursos. Então, a Rose, por exemplo, ela precisa tomar muito cuidado, porque ela não pode comprar um item que a Seduc ela vai disponibilizar para a gente, tá? Então, a preocupação da Rose é muito pertinente, porque às vezes você, como Protec, fala assim, poxa vida, mas eu quero comprar tal coisa, eu pedi para o meu diretor tal item, e o meu diretor não comprou. É que o diretor ele tem que tomar muito cuidado. Então, como o Fabrício orientou, nós temos o NAD, tá? Nós temos o pessoal do CAF e também o núcleo de obras, que até isso nós temos que pensar, porque nós não podemos simplesmente sair acessando os pontos sem que ocorra o padrão da FDE. Então, tudo isso, gente, tem que ser muito bem estruturado, né? E a Rose, foi bastante importante, Rose, a sua colocação para nós, para que a gente possa fazer isso. Então, eu também vou na recomendação do Fabrício, tá? Nós aqui, enquanto supervisão, também vamos conversar, e eu levo também, Rose, essas demandas para a nossa dirigente, justamente para que o pessoal da parte financeira ou da parte do núcleo de compras e obras, que eles possam também nos dar um subsídio para nós, supervisores, para a gente poder também trazer para vocês, tá, Rose? Obrigado pela colaboração. Outra coisa que o Fabrício trouxe também, em cima ainda do questionamento que a Rose fala conosco, com relação ao uso das mesas, tá? Veja bem, as escolas, volto a falar, não é para vocês, não é uma demanda do Protec, mas para que vocês entendam, nós também temos um processo de desfazimento dos materiais. Então, uma mesa dessa, ela pode estar boa, tá? A mesa está boa, a mesa está funcional. Entretanto, ela não está funcional para esse destino, para a gente poder fazer essa adequação. E aí a gente acaba impactando num outro problema, que muitas das escolas não têm um espaço para guardar esse material. Então, a escola, ela, de fato, faz a confecção das bancadas, que isso sim é essa orientação que nós temos, porque a sala de informática ela está atrelada, e depois o Carlos Magno vai expor um pouco melhor sobre isso, mas ela está atrelada com o espaço maker. Então, no momento em que o diretor ele tira essas mesas, que elas não estão adequadas para essa funcionalidade, ele não tem onde colocar essas mesas, e ele não pode simplesmente descartar, porque as mesas,
elas estão em boas condições. Então, existe todo um processo aqui, junto ao NAD, que é o núcleo que cuida dessa parte de materiais, de inservíveis, e até mesmo dos materiais da escola, que o NAD precisa também estar atento, porque a gente precisa colocar num processo de doação, a gente precisa disponibilizar esse equipamento, tá? Então, eu só queria fazer essa colocação em cima do questionamento da Rose, tá bom? É isso aí, Carlos. Por exemplo, nesse ponto, eu posso remanejar para outras salas, tranquilo, não tem problema. Perfeito. Perfeito, Rose, exatamente, gente. O que a Rose está colocando para nós é isso. Se nós temos como utilizar isso daí dentro da nossa escola, maravilha. Esse é o ideal, tá? Se não tivermos onde reutilizar esse material dentro da nossa escola, nós temos que colocar ele em disponibilização para uma outra escola. Aí tem um processinho de remanejamento, de material patrimoniado e etc. Então, Rose, se você conseguir, perfeito. E aí conversa com os colegas, os próprios Protecs podem se conversar e as escolas estão fazendo um trabalho muito bacana. Eu sou supervisor de escolas aí em Ferraz, Rose, e eu tenho acompanhado as escolas e eles têm feito um trabalho muito interessante, que são essas bancadas em madeira, muito bem feita, muito bem acabada, né? Conversa com outros diretores, os Protecs conversem com seus colegas de Ferraz e pensem direitinho, porque de repente essa pessoa que está fazendo esse serviço pode ser uma pessoa local e pode ser que ele tenha ali um preço até convidativo. É óbvio que nós não podemos aqui ficar indicando ninguém e tal, mas é interessante que vocês vejam o trabalho que é feito nas outras escolas, que vocês troquem essas ideias e que essa nossa rede de comunicação, ela venha ajudar as escolas. Rose, pode fazer isso aí sem medo de ser feliz. Obrigado, Rose. Jorge, obrigado. Fabrício também, que subiu rapidamente aqui, deu um probleminha lá no microfone dele. O Alexandre, ele teve que atender uma demanda. Então, a gente vai pedir o seguinte, lá no grupo de Protec, o Alexandre e o Fabrício, eles estão lá também, integrantes nesse grupo. O que vocês tiverem mais pontualmente ali, pode estar participando pelo grupo. Quanto a essa temática aí, mais alguém, além da Rose, por favor? Senão a gente vai seguir agora para o Parque Tecnológico, que também ele já começou aí com a fala da Rose. Nós, o ano passado, eu e o Jorge, na época, Rodrigo também estava aqui na tecnologia, nós estávamos percorrendo mediante aquele recebimento todo dos materiais, né, de uso pedagógico. Então, chegaram aí os notebooks, os access point, algumas empresas estavam aí em andamento de instalação, nós fizemos a conferência, né, a checagem, o recebimento dos televisores, e agora a gente gostaria de saber de vocês como é que está isso aí. Já está em funcionamento? Boa parte disso sim, boa parte não. O que é que está emperrando, não é? Nós vamos presencialmente fazer depois um percurso nas unidades escolares, mas a gente gostaria de saber de vocês esse material todo tecnológico que chegou. Já está sendo utilizado? Vocês estão percebendo a utilização disso? Eles continuam em armários, continuam nas caixas, já tiraram das caixas? Veja, isso tudo, ele certamente será auditado em breve. Está sendo utilizado pedagogicamente ou os televisores estão em caixas, os televisores estão lá nas salas, não tem nenhuma ligação, nenhuma conectividade, nenhum cabo HDMI para o professor utilizar? Como é que está essa rotina aí desse material pedagógico? Já vocês têm acompanhado aí essa utilização ou vocês estão percebendo que não está sendo utilizado e se não, por qual razão? Alguém poderia colaborar aí, apresentando algum elemento nesse sentido? Estou aqui o Luiz aqui do Zélia. Bom, aqui no Zélia, essa parte de tecnologia a gente já estamos utilizando, tá? As TVs, né? Aquele kit, né, multimídia, né, que foi para ser adquirido das caixas, né, de Bluetooth, microfone, estão sendo utilizados. As TVs, com certeza, mais, né? Porque os professores utilizam bastante para passar slide, né? Para os alunos, vídeos. Então, as TVs já estão todas instaladas, né? A direção aqui usou o PDD para fazer essa instalação.
está tudo em ordem. Agora, a única nossa, acho que provavelmente deve ser da maioria, né, das outras instituições, mas das outras unidades, né, é a parte do Wi-Fi, que a gente tem os equipamentos e estamos aguardando, né, do que fazer a instalação. A gente tinha até cogitado em fazer já a infra, né, com o próprio PDDE, mas aí, como a gente recebeu a informação que eles viriam instalar, né, então a própria direção preferiu não fazer. Então a gente está aguardando e fazer essa instalação, né, dos equipamentos, né, dos access points. Mas o restante estamos tudo utilizando, está tranquilo. A única coisa que a gente também não está utilizando muito são os notes, né, notebook do aluno, que nós estamos também estudando direitinho para verificar onde que vai ficar, que está tendo reforma, né, da escola, né. Então, como está fazendo bastante mudança na estrutura da escola, então, por enquanto a gente não estamos utilizando, porque a gente vai ver direitinho onde vai ficar o carrinho, os notebooks armazenados, né. A sala aqui do acesso também vai passar por uma reforma também, vai ser aquela estrutura Baker, né, então a gente não estamos utilizando. Pegamos alguns, somente para os professores utilizar, né, em sala de aula, mas por enquanto os notes dos alunos está guardado, tá? Pegamos só acho que são 2 ou 3 que a gente está utilizando. Mas dos professores também está sendo utilizado, eles utilizam também normalmente. Tem uma sala, né, a sala lá do CMSP, está instalada lá na sala do CMSP, que o pessoal está utilizando. Bom, eu acho que por aqui do zero é isso. Obrigado, Luiz, pela colaboração aí. Só uma ressalva, os televisores, Luiz, vocês estão utilizando via cabo HDMI ou de outro formato aí? Como é que vocês estão utilizando nas projeções? O que a gente está utilizando aqui? Eu dei uma formação para os professores, tá? Para eles utilizarem tanto com HDMI como o espelhamento, né? Aí passei a informação para eles que alguns equipamentos espelham, que tem a função da Miracast lá, né? Alguns aparelhos, principalmente celulares, né? Tem a função de Miracast, outros não tem. Notebook, a maioria tem, né? Menos esses que vieram dos alunos não tem essa função Miracast, então também não espelha, só no HDMI. Então, os professores estão utilizando o HDMI ou com espelhamento, né? Direto sem fio, né? Direto na TV. Que as TVs que são a maioria aqui, tudo são os modelos da LG, né? Então tudo tem essa função. As TVs têm essa função. E as salas, todas as salas também a direção colocou cabeamento, né? Então, todas as TVs têm internet via cabo e também tem um ponto, né? Lá para o professor também utilizar. Então tá bem estruturadinha a sala lá, o professor consegue usar internet, tudo tranquilo. Obrigado, Luiz. Uma ressalva também quanto à questão do espelhamento. Alguns colegas ligaram aqui também, pedindo ajuda, orientação, porque os estudantes, quando você utiliza a questão do espelhamento, eles às vezes ficam forçando acesso pela TV. Então é importante o professor estar sempre com o controle à mão, porque ele faz aquele bloqueio, que o pessoal fica ali baixando os aplicativos, né, do modelo do controle da TV, e ele às vezes quer utilizar. Quando o professor está por espelhamento, ele fica tentando subir arquivo nessa projeção. Então, rapidamente aí, vocês orientem os professores que esteja sempre com o controle à mão, que é só ele bloquear aquele dispositivo que fica solicitando autorização de acesso, tá bom? É uma forma de estar resolvendo isso rapidamente. Não sei se isso ocorre ou chegou a ocorrer, Luiz, na sua escola, que trabalha com espelhamento, mas fica a dica aí para os demais colegas. A questão do cabo HDMI, ele tem esse conforto, né, de você rapidamente inibir toda essa condição, e quem está utilizando o espelhamento, esteja sempre com o controle à mão, que você bloqueia, e algumas TVs aí tem o código também nativo aí, que somente mediante a um código de acesso que libera a utilização para o espelhamento. Luiz, com você? Você comentou sobre isso, né? É até interessante mesmo os Protecs, né, ficarem
orientar os professores naquele espaço, né, do controle. E tem uma função, eu não sei se as outras TVs têm, nos modelos que as outras escolas tem unidade que tem modelo da Samsung e outro tem modelo da Philips. Mas a LG, ela tem, lá nas configurações dela, você pode limpar o histórico de sincronização com a TV. Então, caso algum aluno tenha feito esse espelhamento, né, e gravou o espelhamento na TV, você pode limpar isso, né, esse espelhamento. E também pode alterar bloquear também, a unidade prefere não fazer o espelhamento. Todo mundo vai usar cabo HDMI, também dá para bloquear na televisão. Então, eu recomendo, né, aos Protecs, né, que pesquisem um pouquinho lá na TV, dê uma olhada nas configurações da TV, né, ler lá o manual. Tem bastante coisa na parte de segurança, né, para a gente evitar isso, porque estou dando até um exemplo aqui, que a gente ocorreu isso aqui na escola, que alguns alunos, o professor não percebeu, eles permitiram o espelhamento do equipamento deles, né, no celular, e entre uma reunião eles vão lá no equipamento, né, na TV lá e ficar espelhando, né. Aí já me avisaram, né, já fui lá, tirei o espelhamento, né, limpei o histórico e agora eles já não conseguem mais. Então, e uma outra coisa também, né, a gente tem que tomar cuidado com os controles, né. Ter bastante controle nesse manuseio, né, dos controles das TVs, porque se a gente esquece, né, se o professor esquecer na sala de aula também, é um perigo dos alunos, né, mal intencionados, né, ir lá e querer fazer espelhamento na televisão. É isso, obrigado. Obrigado, Luiz. Exatamente, pessoal. Assim como alguns professores também fizeram uso dos controles virtuais da TV, a LG, Samsung, você entra lá nos aplicativos de celular e você consegue ter esses controles, o aluno também. Então, uma forma de você eliminar essa questão é o cabo HDMI, ou você fazer um bom diálogo também com a turma, cuidado sempre, né? Quando você deixa a TV ali ligada, naquelas telas iniciais, alguns estudantes têm também conhecimento disso, ele vai lá nas configurações da TV, copia todos aqueles códigos de acesso de ingresso e depois, durante a aula, ele fica transmitindo ali determinadas coisas que não tem nada a ver com o objeto de aprendizagem ali em questão no dia da aula. Então, é sempre bom a gente tomar esses cuidados, ok? Anderson dos Santos, por favor. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Anderson Proatec do Tácito Zanqueta. Só um adendo aí junto a esse comentário sobre esse assunto, você pediu, Carlos, com relação ao que está impedindo o uso assim, mais com eficácia dos nossos aparelhos, é a falta de internet. A nossa internet aqui, ela chega, e isso eu venho batendo na tecla há mais de 3 reuniões de Proatec. Nós já estamos esperando há mais ou menos 2 anos essa internet chegar aqui, ela nunca chega. Nossos megas, inclusive você estava aqui presente, eu mostrei para você na intranet, chega aqui 15 megas. 15 megas não consigo fazer upload e download de praticamente nada, né? Então, fica difícil trabalhar com 28, 30 computadores online ao mesmo tempo no Wi-Fi e ele não vai funcionar. Um liga, o outro cai, o outro liga e o outro não carrega. E, inclusive, os notebooks positivos dos alunos, eles já começaram a apresentar problemas, não sei se por conta de estar guardado há um tempo, porque não tem possibilidade de uso, justamente por conta do Wi-Fi, né? Porque estes aparelhos, infelizmente, não vêm com entradas para cabo, né? Para a internet via cabo. Então, ele necessita do Wi-Fi. Aqui nós já temos uma estrutura de Access Point totalmente instalada. Já tá, na verdade, estrutural não é o nosso problema. O nosso problema hoje é a internet. Né? Já aderimos àquele plano. O plano, as empresas estão tentando mandar orçamentos, mas infelizmente eles não aceitam, né? O tempo de vigência deles não está dentro do programa. Então fica difícil contratar um programa que não esteja dentro do plano que foi cedido aí pela SEDUC ou orientado pela DE, né? Uma outra coisa que
está nos prejudicando, e eu digo aqui na escola, não sei se é o mesmo problema dos meus colegas, é a senha de acesso naquela nova imagem. Quando a gente instala essa nova imagem, o que acontece? Eles nos dão uma senha para que a gente utilize para permitir ou não que algum servidor instale um aplicativo no computador. Só que o que acontece? Essa senha não está tendo eficácia, tanto nos computadores fixos, né, nos desktops, ou nos notebooks. Nos notebooks, eles nem existem, não existe essa possibilidade de senha para bloquear esses aplicativos. Pode ser que eu desconheça, mas nestes que chegaram aqui não apresenta essa configuração para a gente. Já a internet, ela não consegue, a única coisa que está conseguindo resolver, que eu consegui resolver aqui, foi colocar em oculto as redes Wi-Fi. E aí a gente mantém um pouco dos alunos sem esse acesso nos celulares deles, né? Para que a gente consiga dividir, para que os professores consigam trabalhar, consigam apresentar, levar o carrinho de TV, porque já está montado aqui o nosso carrinho multimídia, já está montado na parte superior e na parte inferior da escola, para levar via carrinho para que eles tenham essa aula interativa, né? Que é aquela TV touchscreen. Então tem lá a caixinha de som, tem o computador e tem a TV, com toque touchscreen na tela. E tudo isso via cabo, lógico, como o Luiz acabou de comentar, essa informação de passar via Bluetooth ou, né, carregar via wireless pela TV, pode ser que dê certo, mas também pode dar muito errado com os alunos que têm um pouquinho mais de conhecimento. Então, só para compartilhar mesmo essa experiência nossa aqui e essa dificuldade, a nossa maior dificuldade hoje, posso afirmar com certeza, de 80%, é internet. A internet aqui é péssima, não chega e a gente não consegue entregar a demanda. E quando funciona 15 megas apenas. É isso. Obrigado, Carlos. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o Alexandre quanto a essa questão aí do uso da imagem. E só retomando um pouquinho a questão de conectividade aí em Ferraz, sim, desde a época aí que estivemos fazendo a itinerância 2021, segundo semestre do ano passado, a gente já tinha percebido, inclusive, quando fez a instalação daquele medidor de internet. Essa entrega está um pouco mais demorada, sim, na região de Ferraz. Suzano teve uma expansão, a gente percebeu, inclusive, pela movimentação das ruas aqui, os carros da Vivo fazendo aí, na sua maioria, a ampliação da rede, mas Ferraz a gente percebe, sim, que ainda está bem devagar com essa questão. Nós vamos aproveitar até o objeto dessa reunião, a gente vai levar essa demanda lá para São Paulo, a gente vai oficiar, a gente vai achar os canais corretos de comunicação lá, para reiterar essa necessidade de melhoria nessa expansão, que aí, essa governabilidade a gente vai providenciar, provocar os canais corretamente para que o quanto antes melhore, mas por enquanto, como alternativa de conectividade, a gente relembra vocês aí da utilização do chip, seja do estudante, seja do professor. Retomou-se aí esse investimento, né, nessa retirada, parece-me que abriu novamente um período aí de adesão, de aquisição desse chip. Então, um professor na sala de aula com o seu chip, ele consegue rotear ali uma boa parte de utilização aí de alguns trabalhos que, modestamente, né, não utilizem grandes recursos aí, assistir vídeo em 4K, nada do gênero, mas para uma pesquisa rápida, ele consegue fazer isso roteando na própria sala ou compartilhando lá a sua rede do chip cedido aí pelo governo, tá? Então, é um paliativo, é uma alternativa, não é a solução. Claro, a gente gostaria, sim, que todas as escolas já tivessem aí com a sua internet perfeitamente funcionando, mas, enquanto isso, fica essa sugestão, tá? Essa dica aí. Eu sei que isso não é a solução, nós vamos, sim, estar buscando aí os caminhos corretamente aí para que o quanto antes restabeleça para vocês. Quanto ao outro ponto da imagem, Alexandre, Carlos, por favor, e eu já passo a palavra, é o Anderson que está com a mão aqui? Isso, mas é só para fazer um adendo na sua palavra com relação ao chip. Infelizmente, ou felizmente, na verdade, enviaram para a gente
um chip da Claro. E a Claro, aqui na nossa região, ela não tem sinal. O sinal é muito fraco. E o chip do professor, a maioria dos professores aqui aderiram, mas ele não funciona na escola. É muito raro o funcionamento dele. O chip, que eu sei que veio um chip também da Vivo, este sim funciona. Então, uma solução a curto prazo aí poderia ser, de repente, a troca desses chips, né? Certo. Anderson, essa questão de recebimento de determinadas operadoras em cada escola, teve um período, uma captação, eu não lembro o ano, mas foi assim, lá no começo, quando eles estavam idealizando essa entrega de chip, veio um formulário, acho que pela própria sede, onde as escolas assinalavam lá o tipo de chip que seria mais compatível para a sua região. Então, lá atrás, deveria já ter informado isso. As escolas que eventualmente não informaram, ou informaram determinada operadora que realmente não deveria ter sido colocada para aquela região, hoje receberam. Depois eu vou estar verificando com o pessoal, o Alexandre, a Alice, a gente vai estar fazendo uma reunião para verificar essa possibilidade. E se os meninos tiverem já essa informação, eles vão devolver aqui para nós, senão a gente aciona os órgãos centrais para verificar as escolas que eventualmente receberam porque informaram ou porque não informaram e a operadora não está atendendo ali o setor, se é possível fazer essa troca. Mas obrigado aí por ter informado isso para nós também. Alexandre. Bom, vamos lá. Vamos começar primeiro pela questão do Ricardo. Referente ao link. Ricardo, o seu link ele é 10 megas, tá? A última varredura é 10 megas, né? Que foi passado para nós. Acho que a gente até conversou no ano passado, que você veio aqui e me buscou para dar uma olhada na escola e tal. Em conversa com o pessoal da FDE, o que acontece na região de Ferraz, infelizmente? É uma região muito abandonada pelas operadoras de internet e telefonia. Então, assim, eles não conseguem atender não estou falando só a escola, não, tá? Estou falando até comércio lá, o centro de Ferraz ali, tudo, com internet com velocidades altas. Por quê? Porque a infraestrutura da Vivo, infelizmente, em Poá e em Ferraz de Vasconcelos, é muito precária por parte da Vivo, né, no caso. E isso enquadra aí, no caso, a sua escola está com esses 10 megas. Porém, ele tem que funcionar redondinho, tá? Ele não pode cair, tá? Lembrando daquela vez que nós visitamos lá, que eu visitei o Tácitos lá, que estava com aquele problema dos roteadores, que você contratou a empresa, o pessoal instalou o roteador lá, estava dando problema. Aquilo que eu relatei no começo da nossa reunião. Vai fazer o serviço, tem que fazer bem feito, tem que seguir o manual lá que todos os diretores receberam, a escola recebeu, para que não aconteça isso que você está dizendo para nós agora, que hora funciona, instável, notebook não conecta, desconecta, cai, enfim. Então eu vou ver se eu consigo fazer uma visita para você na semana que vem. A gente marca um dia que você tiver aí, a gente dá uma andada pela escola, faça uns testes aí e continuo cobrando a FDE referente à atualização do seu link aí para 100 megas, porque eles precisam cobrar a Vivo. Por quê? Porque a Vivo, ela meio que ela está obrigada a fazer esse negócio, entendeu? Essa atualização no link das escolas. Tem contrato, então eles não podem deixar de atender você aí, no caso, referente ao seu link de internet. Bom, a outra dúvida referente à imagem, como foi falado aí, né? A imagem é o seguinte. Antes, quem cuidava da imagem dos computadores da escola era aqui o NIT, tá? Então a gente tinha uma imagem do Windows, a gente formatava o computador, vocês traziam aqui, formatava, esse computador ele ficava sem estar migrado na rede, no Azure, enfim. Por isso, vocês tinham acesso ao administrador local, então você conseguiria colocar qualquer programa que você quisesse ali e tal. Isso gerou vários problemas no decorrer, né, desses anos aí, porque o pessoal começou a abusar, você entendeu? E uma das coisas que o pessoal começou a abusar muito, de um tempo para cá, por exemplo, Netflix, Spotify, e o pessoal da Seduc entendeu o quê? Entendeu que nós tínhamos que mudar a imagem, né, da forma de trabalho, tanto do administrativo quanto no pedagógico. A imagem que foi feita atualmente pela Seduc, ela foi estudada, ela foi perguntada, teve reuniões,
Então, entender o quê? Que todos os softwares que tem nessa imagem, ele atende à demanda das escolas, da diretoria de ensino, tanto na parte administrativa quanto na parte pedagógica, entendeu? Com uma salva aqui de, por exemplo, o banco, né? Que você precisa ter um computador aí para liberar pagamento, etc e tal, né? E aí, no caso, ele tem que instalar o aplicativo do banco. Pois bem, a imagem, ela tem um usuário administrador, que tem um usuário administrador, que é a gente aqui do NIT, que tem esse usuário, né? O nosso, e o Proatec também, ele tem um usuário administrador. Então, no caso de uma pessoa necessitar instalar um software, alguma coisa do banco, qualquer coisa que venha instalar no computador, o Proatec, ele tem que se dirigir ali àquele computador e fazer essa instalação. Ele vai colocar lá, o usuário administrador, Proatec, a senha Proatec, agora eu não me lembro direito. Mas tudo isso não tem dificuldade nenhuma. Por quê? Porque tem um manual com todas essas orientações, com todas essas senhas. Então é de suma importância que o Proatec ande com esse manual em PDF no seu dispositivo móvel, ou impresso, você deixa no armário, enfim, para poder usar sempre esse manual quando tiver essas dúvidas, entendeu? A imagem, ela tem esse usuário administrador por um simples motivo de segurança da informação. Isso é segurança da informação, né? Eu brinco aqui às vezes com o pessoal aqui, mas a gente tem uns casos, não vai ter mais por conta disso, vocês vão perceber que isso vai dar uma segurada, por exemplo, aqueles professor que conversa com as menininhas e os menininhos que conversam com o professor, aquelas coisas todas, antigamente não se tinha um controle disso dentro da escola. Agora isso aí vai acabar, você entendeu por quê? Porque a partir do momento que o aluno pega o notebook, ele vai logar no notebook com o RA dele. O professor vai logar com o RA dele. Então, se ele quiser instalar qualquer programa no computador malicioso, qualquer coisa que ele quiser acessar, vai solicitar a senha do Proatec. O Proatec que vai chegar e vai falar, mas por que você necessita disso, professor? Por que o aluno necessita disso, professor? Para evitar esse tipo de problema. Isso é a segurança da informação. Então, assim, gente, o pessoal Proatec que está escutando, né? Vocês precisam estar sempre auxiliando, tanto na parte pedagógica quanto na parte administrativa, referente a essa senha. A menina lá, a gente precisou instalar um banco. Ah, mas não está instalando que está pedindo a senha. O Proatec vai lá, coloca a senha, administrador, instala o software, testa, está tudo ok, tranquilo. Professor na sala de aula, eu queria instalar o SketchUp aqui, que eu quero apresentar um projeto para o aluno, de robótica, ou disso, aquilo, outro, mas não tem. Se está dentro ali é necessário, o Proatec vai lá, libera, instala o softwarezinho, faz um download do softwarezinho, né? Instala, libera, tranquilo, e vida que segue, você entendeu? Então, só por conta disso mesmo tem essa senha. Segurança da informação. Aqui na diretoria não mudou, não está diferente de vocês. O Carlos está aqui, não deixa mentir. Os computadores, antigamente ele precisava fazer um vídeo, alguma coisa, ele baixava um programa, ele instalava, ele mexia, ele fazia o vídeo dele. Hoje, se ele quer fazer alguma coisa no computador dele lá, ele me liga aqui, ele manda uma mensagem, olha, sobe aí, né, que ele vai preparar alguma coisa, e tá igual, aqui na diretoria de ensino, tá igual nas escolas, mas por quê? Questão de segurança da informação, gente. Então, assim, eu sei que eu falo pro Carlos, toda hora ele me chama lá, né, mas infelizmente é o que tem para hoje. E o pessoal de São Paulo, gente, tá fazendo auditoria, tá cobrando a gente disso, e não é pouquinho, não, é muito. Tá? Eu tenho visitado as escolas, o pessoal não instalou a imagem da SEDUC, principalmente na secretaria, tá? Por conta que o pessoal tem aquela dificuldade de colocar as coisas em nuvem, deixa tudo ali na área de trabalho. Gente, as coisas mudaram, a tecnologia está aí, nós temos que nos adequar, né? Cursinho, ou ali, eu conheço um monte de gente que trabalha ali, o dia a dia, aprendeu a usar a nuvem, faz tudo sem precisar fazer curso nada, entendeu? E sempre tem um amigo do lado para ajudar, uma dúvida que tem. Então, assim, gente, a tecnologia está aí, tentem se enquadrar nisso. As escolas que não instalaram a imagem SEDUC na parte administrativa, por favor, os Proatecs têm que instalar. Algumas escolas eu cobrei, o pessoal instalou, no mesmo dia resolveu, ficou tudo bonitinho, tudo certinho. Sala de informática, mesma coisa, instalem a imagem, notebook multilaser, instalem a imagem, porque é questão de segurança para os alunos, segurança para o professor, segurança para o pessoal da secretaria, entendeu? E torna a dizer, tem dúvidas?
está com alguma dificuldade, conversa com a gente. O Ricardo sabe muito bem, toda vez que ele precisa de mim, e quase sempre eu vou na escola dele, pediu, eu estou lá, solicitou, eu busco a informação, se não tiver, a gente faz junto, entendeu? Para o pedagógico, que é o principal de tudo, sempre andar, entendeu? É basicamente isso. Se tiver mais alguma dúvida, vocês vão perguntando, eu vou esclarecendo. Obrigado. É isso mesmo, Alexandre. Obrigado, viu, pelas contribuições aí. Pessoal, é verdade, sim. Eu constantemente tenho que ficar solicitando o Alexandre, porque eu tenho que ficar testando, né, as novas funcionalidades, novos aplicativos. Isso é um dia a dia aí. Então, a gente precisa, sim, estar fazendo isso aí. A principal funcionalidade desse item aí, parque tecnológico, é fazer a sua utilização. Coloque para funcionar. Mas quais são os motivos, quais são os impeditivos? É a questão da internet. Nem tudo a gente precisa estar online. Tem situações que a gente pode estar trabalhando offline. Então, o importante é, a televisão, onde está? Está na caixa. Por quê? Porque ainda não tem internet. Então, mas a TV, independente da internet, ela tem algumas outras funcionalidades aí. O notebook, embora você está sem internet, um trabalho digital, alguma coisa que o aluno pode estar produzindo, os aplicativos do computador, na sua maioria, não precisam de internet. Então, você disponibiliza esse equipamento para utilização. As transmissões, insistam aí para os professores, né, que ainda não aderiram ao chip, procurem estar fazendo essa adesão ao chip. Ele tem infinitas possibilidades de uso, inclusive para rotear sinal na própria sala de aula. Muitos professores aderiram ao tablet, fizeram aquela compra, então também é uma possibilidade. A questão da troca, né, de operadora, a gente vai estar verificando com a Alice e com o pessoal aqui do NIT. Havendo essa possibilidade, a gente solta uma nota informativa para vocês. É isso? Alessandra, por favor. Olha, se alguém conseguiu ouvir, retransmita para nós aqui, ficou muito baixo. Ela falou que está com 6 professores com problema no chip, né? Que não está conseguindo ativar o chip. Mas a gente teve uma orientação referente a chip que não conseguiu ativar da Vivo, tá? Se for da Vivo, ela mesmo pode baixar, no caso, o diretor entrar na sede, tá? Verificar se o chip está ativo ou não, e depois pegar e mandar o código de barras do cartãozinho do chip por e-mail aqui para o NIT para a gente verificar. Essa semana, o Fabrício disparou um e-mail solicitando preenchimento de um formulário, tá? Esse formulário, você vai colocar a informação desse chip aí que está com problema e vai responder para o Fabrício. Isso, se é a primeira vez, aí ele vai pedir o desbloqueio do chip. Se não liberou, pede para reprocessamento. E se não liberou, pede para reprocessar, tá? O Fabrício passou a informação aqui, então é isso aí. O formulário, é só olhar na caixa de e-mail lá que receberam as orientações a proceder referente a isso aí, e-mail da escola, tá? Só lembrando que é sempre no e-mail da escola, a gente não manda para e-mail particular, é sempre no institucional da escola. É isso aí. Obrigado, Alexandre e a Alexandra aí, obrigado aí espero que tenha sido atendido aí a sua questão. E a gente, dando seguimento aí, gente, então do Parque Tecnológico pontualmente, né, façam o quanto antes aí a disponibilização de uso, os impeditivos vocês recorram, né, sempre às questões, procura a gente, procura o NIT, e a gente vai estar ajudando vocês aí, quanto antes, a botar esse equipamento para sua utilização corretamente. Quanto às avaliações, que está aqui, que é o nosso segundo item, né, avaliações externas, né, faltou um S aqui, daqui a pouco eu vou corrigir esse card aí, avaliações externas, né, leia-se esse formato, nós temos uma condição importante a ser lembrada, né? Todo bimestre, todo bloco, ele aparece lá. Começamos com aquela avaliação diagnóstica de entrada. Então, tivemos lá, avaliação diagnóstica de entrada, bacana. E agora veio esse outro formato aí, né, que é a sequência digital e as APs. Então, pessoal, o que a gente pede, né? Que vocês, por favor, fiquem atentos a esses prazos, a essas datas, não percam isso de vista. A sede, toda vez que lança, ela começa ali com uma certa instabilidade, porque o volume, parece que todo mundo quer ver o que tem, como é que funciona, como é que está.
E isso acaba, às vezes, gerando alguns desconfortos aí. Então, de novo, né, procurem estar utilizando aí. Pessoal, essa daqui, eu estou na guia do estudante. Então, o pessoal fica assim, nossa, mas o CAED está ruim. Está aqui, ó, estou na guia de um estudante, plataforma CAED, o estudante vem aqui, às vezes vai dar um looping, ele vai ficar pedindo para selecionar algum perfil, avisem que não precisa selecionar nada, isso deveria entrar automaticamente. Então, quem já testou isso com o estudante sabe que isso entra automaticamente, não precisa selecionar nenhum perfil. Para os professores, está tendo que selecionar perfil, dependendo se ele tem acúmulo, se ele tem mais de uma escola, ele tem que selecionar até para o sistema saber de qual escola que ele está buscando aí os filtros. Então, avaliações de sequências digitais, você viu que deu um erro, ó, aconteceu ao vivo aqui, ele jogou, o aluno fez o loop aqui, e ele jogou para a tela de entrada. De novo, ó, plataforma CAED, não precisa fazer login, o aluno vai ter que entrar aqui, você viu que na segunda vez ele entrou. Ou seja, não combinei nada, né? Ah, o Carlos combinou lá com a sede. Não, estou fazendo ao vivo aqui, ó. Estou mostrando para vocês que, às vezes, ele dá esse looping, precisa instrumentalizar os estudantes e os professores, porque senão ele já printa aquele primeiro erro e ele já considera aquilo como, nossa, o negócio não está funcionando. Calma, vai de novo, entra, loga e espera carregar. Não precisa ficar selecionando nada, é tudo automático. Chegando aqui, o estudante vai ter que estar sempre acompanhando, gente. Essas aqui, por enquanto, não são muitas páginas, mas ao longo, o sistema vai colocando uma página, 2 páginas, aquilo que está disponível, aquilo que já foi fechado, aquilo que está bloqueado. Então, o estudante seleciona aqui e vai procurar, olha, o que está fechado aqui? Está fechado, está bloqueado isso aqui, ó, que começou 9 de fevereiro, e terminou 2 de março, que é avaliação diagnóstica de entrada, ó. Está bloqueado. Agora, disponível, o que está disponível para ele? Nesse momento, é isso aqui. Então, os professores têm que instrumentalizar, vocês precisam dar esse suporte aos professores para que eles mantenham sempre dentro dos prazos. Muita gente, às vezes, mas pode ser que prorrogue. Gente, não podemos contar com hipóteses, né? A gente tem que trabalhar com o que temos. O que temos agora é uma atividade que começou dia 28 de março e o término dela está programado para 10 de abril. Então, essas avaliações, seja aquela de entrada que já terminou, seja essa agora, sequência digital, AP, e todas têm AP1, 2, 3, 4, ou seja, teremos um ciclo, né, de situações aí a serem respondidas. E tudo isso vai facilitar a vida do professor, porque quando ele for fazer o monitoramento, ele vai verificar ali qual que é a defasagem, qual é o nível de proficiência, onde que ele precisa investir, porque no próprio diário digital, ele já tem lá os blocos de aprendizagem, né? Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, e com certeza esses instrumentos digitais, eles estão alinhados com aqueles blocos digitais que está no diário online. Então, ele precisa, né, fazer com que o maior número de estudantes responda isso aí. De que forma? A escola, cada uma está se organizando ao seu modo, né? Ela está instrumentalizando o aluno, ele pode fazer pelo celular, ele pode fazer na sala de informática, ele pode fazer na sua residência, mediante aqueles prazos. Algumas escolas onde não depende de transporte, organiza contraturno. Gente, cada um verifique aí a melhor possibilidade. Por isso que o prazo, ele não é tão curto. Veja, 28 de março até 10 de abril, ou seja, tem uma condição razoável. Agora, para quem deixa para responder isso naquela semaninha final, naqueles 3, 4 dias finais, realmente pode sofrer alguma com as instabilidades, eventualmente, que surjam aí da sede. Então, essa daqui é a parte das avaliações digitais, né, que a gente pede sempre para que vocês carinhosamente nos ajudem, né, e instrumentalizem os professores, os estudantes também, criem esse hábito, essa autonomia, né, de resolução.
Então, o sistema não carregou? Tenta de novo, clica, vai lá, experimenta. E uma coisa importante, gente, que muitas pessoas não se atentam a isso, toda vez que o estudante está no CAED, ele não pode simplesmente vir aqui e fechar essa guia de navegação. O correto é ele vir aqui, onde está o nome dele, e ele vai clicar em sair, para ele ser devolvido lá para a sede. Então, muitos ficam, às vezes, presos naquelas guias automáticas de navegação, e depois ele tem que limpar o cachê histórico para poder, de novo, acionar aqui, porque senão ele fica bloqueado, fica dando erro constantemente. Então, uma coisa importante a fazer, instrumentalizar não só o estudante, mas os professores também, toda vez que você acionou lá a plataforma CAED, que ela está linkada à sede, ele precisa, sim, sair. Então, ele vem aqui, quando ele clica em sair, ele vai ser devolvido onde? Ele vai ser devolvido para Secretaria Escolar Digital. Então, está aqui o estudante e o professor. Agora, se nada disso estiver funcionando, estiver com muito erro, com muito problema, aí eu vou agora para a tela do professor. Aí você também nos ajude, né? Instrumentalize aí seus professores para que a gente faça aqui, essa utilização. Agora, nós saímos daquela tela de estudante e eu estou aqui na tela de professor. Por quê? Professor ou estudante que tiver com problema, tudo que você fez não deu certo, está dando erro. E detalhe, está utilizando o navegador, não é por aplicativo, vocês estão utilizando corretamente aí, mas está dando aqueles erros insistentes ali, o que você vai fazer? Em dúvidas, você vai pedir para, dúvidas. Você vai printar a tela e você vai abrir uma ocorrência. Lembrando que para acionar aqui a ocorrência, você tem que estar logado pelo seu e-mail, @professor. Então, seja o coordenador, seja o professor, ele vai ativar uma ocorrência aqui. Se nenhuma dessas situações aí é a que se aplica. Então, simplesmente é o erro pelo erro. A sede realmente está com problema. Então, você vem aqui em dúvidas e você abre a sua ocorrência. Essa é a sugestão padrão que a gente adota aí. Quando é uma dúvida da secretaria de um modo geral, às vezes eles nem vão responder para vocês, mas eles vão trabalhar insistentemente nesse problema, porque é um problema geral, é um problema da administração, não é um problema seu, é um problema com todas as escolas. Então, às vezes, eles nem ficam respondendo, não é porque eles não querem, é que eles acabam dedicando toda a equipe para corrigir o problema e não ficar respondendo ali as demandas, porque a demanda chegou, você tem que gerar. E onde que você gera a demanda? Exatamente aqui. Essa é a parte das avaliações. Tem uma outra parte também, que é o preenchimento do diário de classe, que é essa guiazinha aqui, Isso daqui é objeto de reuniões, onde o dirigente sempre solicita aos supervisores, que, por conseguinte, repassam isso para os diretores, que chegam para os coordenadores e que chegam até os professores. Com relação a quê? Com relação a você fazer o preenchimento do diário. Então, o diário de classe, você tem que instrumentalizar o seu professor a que ele mantenha isso aí em ordem. Tivemos alguns problemas lá no começo do ano por conta de horário de aula. Só que esse horário de aula, ele tem também as suas alternativas, né, a serem adotadas. Então, mas a escola ficava, numa semana era um horário, na outra semana era outro horário. Então, gente, segue. Olha, eu tenho na segunda-feira, foi a primeira aula, mas na outra segunda, minha primeira aula não é mais primeira aula, é segunda aula. Não tem problema nenhum, porque o diário comporta essas escriturações. Você pode fazer semana sim, semana não. Então, quem deixou de fazer apontamento lá em fevereiro por conta de horário, o horário, os coordenadores e a escola estavam tentando ajustar todos os módulos, né, e atribuições que ainda estavam por ocorrer. Agora, você poderia trabalhar já com aquele horário semanal que as escolas estavam fornecendo e fazer e estar mantendo esses apontamentos. Porque olha só aqui, quando você vem aqui em frequência,
lançamento de frequência, você consegue rapidamente identificar essa logística aí, a possibilidade dessa logística. Então, está aqui, ó. Quando a gente abre aqui os nossos horários, veja só, eu posso trabalhar numa semana num horário, na outra semana eu teve que trocar. O que eu posso fazer? Antes era engessado, você não tinha essa opção aqui, essas alternativas. Ele já vinha exatamente naquele horário fechado que o gerente tinha que digitar, isso ficava pronto para você, porém era um trabalho insano para o gerente fazer. Toda vez que um professor entrava, saía ou trocava de horário, ele tinha que derrubar todo mundo para poder inserir essa alteração, às vezes, de uma aula. Da primeira passou para a segunda, mas aí ele tinha que alterar tudo isso. E agora não, nós temos essa possibilidade de fazer essa flutuação aqui, ó. E aí, de novo, ó, o diário já está virando, já estamos em abril, daqui a pouco ele termina o bimestre. E voltando um pouquinho na linha temporal, ó, nós temos aqui o mês de março, nós temos o mês de fevereiro, e se você ver, ele está em verde. Isso é um bom sinal, né? Olha, o verde esperançoso aí, porque os apontamentos estão sendo realizados. E ao contrário de que alguns sempre reclamam, olha, ele perde, o professor lançou, mas ele perdeu. Olha, eu sou usuário também do diário. Eu sempre recomendo vocês fazerem pelo navegador. O navegador é você pegar aqui essa guia, colocar na Secretaria Escolar Digital, com internet, e você fazer esse apontamento. O aplicativo, ele faz isso, independente de internet ou não. Só que aí vem uma situação secundária. Ele faz, sim, esse apontamento, porém depende de sincronização. E essa sincronização, ela precisa ser feita preferencialmente no mesmo dia. Se a pessoa deixar para fazer isso ao longo da semana, lá na sexta-feira, o que vai acontecer? É um fluxo de dados, às vezes, que vai se perder por conta de uma atualização que pode ocorrer no aplicativo, e tudo aquilo que ele fez, na hora de sincronizar, primeiro ele vai pedir para atualizar o aplicativo. Quando você atualizar o aplicativo, logo você vai derrubar tudo que estava armazenado ali no cachê que não subiu. E aí, meu amigo, você vai perder. Então, é onde os professores, às vezes, reclamam que perde. Ele perde por quê? Provavelmente ele utilizou o aplicativo, tá bom? Então, quem faz aqui pelo navegador, ó, tá aqui o meu diário, gente, ó, tá tudo apontado, a frequência e também a questão das aulas, né? Porque você tem a frequência e o conteúdo que você tem que estar apontando ali. Tem um campo lá, observação, também que você pode estar colocando ali no diário, né? Se você, os problemas que você teve, quanto à sua aula, né? Quanto a algum registro, deixa ali também. Agora, Carlos, ó, eu estou aqui no navegador, o negócio não está funcionando, não está aparecendo minhas turmas. Primeiro, converse com o seu gerente. Por quê? Quando você vem aqui, gente, ó, o seu diário de classe, e você procura aqui informações de minhas turmas, primeira coisa que você tem que fazer é isso quando começa a dar erro, ó. Suas turmas estão lá, cadastradas? Se tiver cadastrado, beleza. E, inclusive, olha só que interessante o diário, ó. Eu não tenho tudo isso de turmas aqui. Vocês estão vendo que está aparecendo 2 escolas? Eu tenho acúmulo. Seria ilegal se eu tivesse todo esse número de turmas aí. Acontece que eu estou afastado na escola Shojiro Segawa, né? Por um artigo aí que me permite esse afastamento, mas minha escola sede é Luiz Bianconi. Olha só as turmas do Luiz Bianconi. Elas estão aqui me aguardando, porque a qualquer tempo que eu quiser voltar para o Bianconi, minha turma já está lá. Eu assumo o controle imediatamente. Eu vou assumir o controle. Então, eu tenho que tomar cuidado também, esse pessoal que está afastado como eu tenho que tomar cuidado, porque na hora de eu fazer apontamento, eu tenho, ó, flexibilidade, cuidado para não, né, você mexer em turma que não é a que você está. Agora, se essas turmas, quando você acessa, não aparece aqui para você, já é um ponto de atenção. Tem alguma coisa errada, conversa com o seu gerente. Agora, segundo ponto, as turmas aparecem aqui para você, mas você não consegue
não é fazer nenhum lançamento, nenhum apontamento, printa a tela, não é? E você vem aqui em dúvidas e vai fazer aquele mesmo processo. Você vai abrir ocorrência e pede para o seu coordenador também te dar esse suporte. É sempre bom. Agora, o que não pode é você deixar de fazer esses apontamentos. Eles estão aí, eles são importantes, são necessários. Os supervisores estão fazendo esse acompanhamento por solicitação do dirigente e também pelas atribuições, né? E ele tem que fazer isso. A diretoria PCNP de tecnologia, a gente tem que instrumentalizar todo mundo nisso daí. Tem vários vídeos que eu costumo habitualmente soltar para vocês, até mostrando, tirando algumas dúvidas aí que possam estar surgindo. E, na sua maioria, a sede, tirando alguns problemas pontuais, o diário está em plena funcionalidade. Tá? Então, quanto antes, comecem a fazer, né, os lançamentos, as guias, né, estão migrando automaticamente. Quando ele chega aqui no avaliações, né, consulta, lançamento de avaliações, ele também tem as guias ali que ele pode estar criando, estão migrando automaticamente já para o mapa que gera as avaliações do primeiro bimestre e já está puxando também a frequência dos estudantes, não é? E por falar em frequência, quando a gente vem aqui, eu vou fazer o simulado aqui de frequência, ó, avaliações, lançamento, disciplinas, vamos lá, frequência, lançamento de frequência, olha só, que interessante agora, tem alguns campos aí que eles editaram para nós, eu vou fazer um simulado aqui para vocês, ó, vou colocar como se eu tivesse dobradinha hoje, vou listar os estudantes aqui. Então, gente, os estudantes, olha só, tá aqui, ó, replicar frequência em todos os horários selecionados, replicar presencial para todos, não replicar presencial para todos. Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter. Porque olha só que interessante aqui, ó, se eu marco aqui replicar frequência para todos, eu já vou ter esse conforto aqui, ó, eu tenho aula dobradinha. Quando eu gravar, eu gravei os 2 horários que eu assinalei. Se eu não colocar isso, ele só vai praticamente gravar um horário. Agora, se eu desmarco, olha o que acontece, ó. Eu estou fazendo chamada, ó. Eu só estou fazendo chamada de um horário, e o outro não. O outro não. Então, se eu marco replicar, automaticamente ele já faz o apontamento para os 2 horários selecionados, tá? E você tem aqui, ó, presencial, não presencial e atestado de comorbidade. Então, os coordenadores têm sempre esse cuidado de estar informando o estudante que ainda apresenta, né, condições de afastamento, alguns estudantes que, por conta desse afastamento, ele está vivenciando aí, ó, uma condição não presencial e ele tem o atestado de comorbidade. Então, você precisa deixar isso registrado, até depois, por uma questão de aprovação, reprovação ou discussão de aprendizagem, você ter isso justificado aí. Então, por favor, instrumentalizem, né, os professores aí, também com relação a isso, com essa utilização, esses apontamentos aí que precisam ser feitos. E tem uma guia também aqui, ó, que é o reagrupamento por habilidade. Em um outro momento a gente vai estar informando vocês, porque tem aquelas semanas, né, de nivelamento, de estudo intensivo. Então é interessante, essa guia vai ser muito funcional também para a sua utilização, mas será objeto de uma nova abordagem. Ok? Jorge, além dessa daqui, do diário, o que mais temos aí? Ô, Carlos, eu quero fazer uma intervenção com relação ao diário. Assim, o diário, ele tá respaldado numa resolução, tá, pessoal? Resolução 16 de 2020. E nós fizemos, na semana do dia 21, nós supervisores tivemos uma reunião com a dirigente, e a dirigente nos apontou uma situação bastante crítica da nossa diretoria de ensino. Na ocasião, nós estávamos com 75,41% de professores que estão preenchendo esse diário digital.
E isso, pessoal, é muito preocupante. É claro, nós temos ali uma parcela de aulas que não foram atribuídas, nós também temos uma parcela de aulas que os professores regentes das turmas não estão preenchendo, e a nossa preocupação e a nossa solicitação e nosso pedido junto a vocês, Proatec, é justamente no sentido de instrumentalizar esses professores, saberem se esses professores têm algumas dúvidas. Veja bem, na escola, a obrigatoriedade do acompanhamento é do trio gestor, então é o diretor junto com o seu PC, tá? Não é obrigatoriedade do Proatec, é obrigatoriedade dele. Entretanto, alguns professores podem manifestar ainda que eles têm alguma dificuldade. Então, nesse sentido, nós reforçamos aqui, reiteramos que o Proatec ele possa estar subsidiando este professor com relação à dificuldade no preenchimento, como o Carlos acabou de colocar para nós. Tem alguma dúvida? Faz um teste, faz um levantamento, tá? Juntamente com os PCs das escolas, vocês, Proatec, também pode fazer esse acompanhamento. O PC, ele tem como fazer o levantamento, inclusive isso aí foi até um pedido para que nossos supervisores, nas escolas, naquela semana, realizássemos um levantamento de quantos professores de cada unidade escolar não está preenchendo esse diário. Então, nós temos que reverter, porque isso daí é uma informação muito importante dentro desse nosso contexto. Várias ações estão atreladas ao preenchimento diário desse documento. Então, reitero com vocês, verifica aí na sua unidade escolar, junto com o seu PC, né, o PC que vai fazer esse levantamento, quem é o professor que não está preenchendo e qual é o motivo. Nós, supervisores, já orientamos. Está muito bem definido lá no parágrafo 2º, que na ausência do professor regente da turma, a responsabilidade de preenchimento é do grupo gestor, do trio gestor. Pode ser o PC que vai fazer esse trabalho, enfim. Mas nós temos que dar o subsídio com relação ao uso das ferramentas tecnológicas, e para isso nós contamos também com vocês, tá? O meu adendo, Carlos, com relação ao diário era isso. Luiz, pedindo a palavra aí. Eu gostaria de saber referente a como auxiliar os professores que estão com problemas ao preencher o diário, justamente porque os horários deles estão completamente errados na sede. Por exemplo, ele tem aula no período da manhã, mas para ele na sede só aparecem as aulas do período da tarde. Então não tem como fazer esse preenchimento, esse lançamento no diário. E a preocupação maior é que a gente já vai entrar na semana desses fechados e a gente não tem uma previsão de quando isso vai ser ajustado. Luiz, essa questão de horário, aquele card que eu te mostrei ali, quando você abre o apontamento de frequência, aquilo é digitado pelo gerente escolar. Ele é que faz a implantação dos horários. Então, precisa verificar se esse professor está na mesma escola ou se ele tem mais de uma escola. Se ele tiver em 2 escolas, cada escola tem que implantar a sua turma e os horários que esse professor tem, para que ele tenha essa ferramenta disponível. Então, isso daí, converse com o gerente da escola, o gerente vai ter que habilitar essa função para ele. Então, no caso dessa desordem de horário, é a gestão que tem que resolver no sistema. Isso, se eu não me engano, é o gerente escolar que faz essa implantação aí. Ele que faz essa digitação. É isso, Jorge? Luiz, porque o que acontece? Nós estamos aqui idealizando que o professor teve aula atribuída e essas aulas, após serem atribuídas, elas vão ser associadas na sede, tá? Então, nós estamos idealizando que o GOI, ele fez a associação correta. Caso tenha sido algum erro pertinente à associação deste professor na sede, aí compete ao GOI corrigir, tá? Agora, se for algum problema específico da sede, tá? Isso aí tem que ser, então, encaminhado um ofício para nós aqui da diretoria de ensino,
para que nós possamos fazer essa investigação. Aí é onde nós vamos ver até a questão do NIT, se o pessoal ainda estiver por aqui, né? Se existe alguma coisa que nós podemos fazer ou como que funciona isso daí. E também é importante a gente saber se existem outras escolas que relatam essa mesma situação que o Luiz colocou para a gente. Tá chegando muitos casos na escola que eu estou que tem turmas que não é do professor que está aparecendo para ele como atribuída, os horários estão errados, então, e foi caracterizado como um problema de erro da sede. Então, por isso que ficou essa dúvida, se é um problema do gerente, é um problema na sede, como fazer para resolver, porque já está muito em cima da hora para começar esse fechamento. Isso mesmo, Luiz. Então, se o erro for, volto a repetir, se o erro foi um erro de sistema, aí nós temos que abrir chamado junto com o pessoal de São Paulo. É até importante que todas as escolas prestem atenção nisso que o Luiz acabou de falar para a gente e essa orientação aqui, porque nós supervisores fomos em cada escola e fizemos um levantamento de quantos professores não estão preenchendo o diário, mas o motivo nós não sabemos. E agora, por exemplo, eu estou sabendo de um motivo específico. Então é importante, Luiz, eu vou retomar a informação, tá? Consultem os seus gerentes, aqueles que tiverem esse problema que o Luiz está falando, consultem o gerente, verifique se de fato é um problema de associação causado por nós, escola. Se o gerente falar, não, aqui está tudo certo, fizemos tudo certinho, então o diretor tem que encaminhar um ofício para nós aqui da escola, justificando que o professor, o nome do professor, qual que é o componente curricular do professor, qual que é o horário que ele tem verdadeiro e o que é que está aparecendo. Se tiver um print, dá um print nessa tela da sede e encaminhar isso daí para nós, para que a gente possa também realizar aqui os devidos apontamentos, Luiz, e todos os demais que estão aqui na sala. Obrigado. Obrigado, Jorge Luiz. Pela ordem aqui, nós temos então a Rose e a Thelma. Então, a Rose... eu estou com um problema aqui de uma professora que, quando ela puxa o relatório de frequência, aparece que em algumas aulas não está registrado ou o registro de aulas ou a frequência. Só que ela já excluiu, refez, e mesmo assim continua aparecendo esse erro para alguns dias em algumas salas. Eu preciso abrir um chamado, fazer um comunicado, né? Porque eu vou parar ela de novo, a gente vai tentar refazer tudo de novo. Mesmo assim, em alguns dias específicos das aulas dela, continua aparecendo que ela não preencheu alguns relatórios. Rose, dá uma perguntada depois, se quando ela fez esse preenchimento, ela estava utilizando o aplicativo, porque às vezes, utilizando o aplicativo, ele requer aquela sincronização, e nem sempre requerendo a sincronização, ela sobe, porque às vezes ele sofreu alguma atualização nesse meio tempo. E aí ele deixa, assim, essa brecha, tá? Agora, a outra condição também é verificar esse apontamento aí que ela fez, apareceu aquela telinha verde, salvo com sucesso, porque às vezes você pede, seja pelo aplicativo, seja pelo navegador, ele tem que vir aquele lembrete verde, salvo com sucesso. Aquilo é a confirmação de que ele subiu, ele carregou as informações. Caso a gente tenha um pouco de pressa e às vezes você tem uma perda de internet, até pelo navegador, pode acontecer de você, quando clica para gravar aquela informação, se não confirmar o verde, provavelmente aquilo se perde também, ele cria esse buraco. E também no calendário escolar. Dá uma olhadinha no calendário escolar, se está apontado como letivo, se está tudo certo, porque sim, o diário, ele habilita também em cima disso, tá, Rose? O mais estranho é que, assim, ela coloca na agenda que aparece, né, o calendário, tá tudo em verde as aulas, e aí a gente vai olhar o relatório, aparece algumas que estão em laranja, porém no calendário aparece tudo em verde que está preenchido, né? Nos dois, tanto o registro de aulas quanto na chamada. E aí eu falei, vamos refazer, apaga, começa de novo, aí ela deletou, refez tudo de novo. E quando a gente vai puxar no relatório, mesmo atualizando tudo, aparece novamente o mesmo erro. E não é para uma turma, são várias turmas que para ela está aparecendo isso. Ok. Rose, procura padronizar ou o aplicativo ou o navegador. Certo. Não fica assim, ó, essa semana eu usei o aplicativo, a outra semana eu usei o navegador.
ele tem um delay, nem sempre a coisa sincroniza. Então, Certo. pede para ela usar preferencialmente o navegador, faz uma experiência agora, numa semana inteira, usando o navegador, e depois você entra lá no grupo, me chama no grupo lá e fala, Carlos, deu certo, não deu certo? Ok. Se continuar esse erro, a gente vai abrir chamado printando tela, tá bom? Tá bom, Jorge. obrigada. Carlos, eu estou chamando a atenção aqui por causa da nossa demanda do tempo, tá? Nós estamos encerrando, pessoal, e eu preciso trazer para vocês, a gente falou, já estamos no assunto das demandas dos Protec. Infelizmente, nós não vamos ter muito mais tempo para que a gente possa estar abrindo a palavra para vocês, mas eu volto a falar. Vamos trazer um documento para que vocês possam colocar as dúvidas pertinentes de vocês, ok? Gente, então assim, eu vou entrar num assunto que ele gerou muito ruído há um tempo, nós conversamos bastante sobre isso, vocês lá no grupo, que era em relação àquela resolução, a resolução 11, vocês lembram? Em que os projetos da pasta, eles têm que dar todo o apoio ao estudante e tal, tem que participar, tem que ser o professor, né? Então, basicamente, a resolução 11, que ela veio em fevereiro, ela falava isso daí, da obrigatoriedade, da necessidade e de atendermos aos estudantes quando não tem professor, tá? Para vocês verem que nós estamos, foi feito toda aquela situação, aquele ruído, né? Os Protecs, é óbvio que eles trouxeram e a gente ficou bastante preocupado, e agora eu vou para a sala de aula, eu não vou dar conta de fazer o meu trabalho e tal, e nós aqui, os projetos da pasta não é apenas Protec, tá? Então, como projeto da pasta, nós temos o POC, nós temos a sala de leitura, nós temos o Protec. O nosso projeto da pasta é o que tem a maior envergadura, é aquele que tem uma quantidade maior de profissionais. Então, o que nós fizemos? Juntamos os 3 supervisores, a supervisora Jane, que é da sala de leitura, a supervisora Margarete, que é do Conviva, que responde pelo POC, e eu, enquanto acompanhante dos Protec, e nós encaminhamos para São Paulo justamente as dúvidas específicas, e elas vieram exatamente de encontro àquilo que eu já havia orientado vocês no momento certo, tá? Então, eu fiz questão de trazer aqui para vocês a dúvida do jeito que ela veio, tá? E do jeito que nós fizemos e da forma como que nós encaminhamos para São Paulo, tá? Então, olha aí, ó, seguem dúvidas dos supervisores, pontos focais dos projetos da pasta em relação à resolução SEDUC 11 de 2022, tá? E aí nós colocamos as nossas dúvidas, tá? Neste primeiro aqui é com relação ao professor lá da sala, o POC, tá? Bom, a nossa turma, né, ó, você está vendo aqui, ó, resolução que fala a respeito do professor orientador, que é o POC, e logo na sequência, ó, o professor de tecnologia. Então, nós trouxemos a resolução que nos embasa e nós trouxemos a nossa carga horária. No parágrafo 1º fala das nossas cargas horárias, tanto o Protec de 40 horas quanto o Protec de 20, tá vendo? Ó, item A e no item B aqui, tá? Perfeito. Então, a pergunta basicamente foi essa. Fundamentado no disposto do artigo 2º, parágrafo 1º, de acordo com a sua carga horária, pode o Protec, que for designado em conjunto pelo diretor GOI da escola, ministrar aulas eventuais, se recusar em determinado horário, alegando que tem garantido na resolução supramencionada o horário de estudo, porque nós batemos em cima da tecla em relação ao horário de estudo, porque você tem uma quantidade de aulas que você tem que atender ao estudante na necessidade da ausência do professor. E a resposta, ela está muito bem clara para nós, tá? Resposta está aqui em azul. A atuação eventual para o atendimento prioritário aos estudantes em sala de aula deve ocorrer, por exemplo, na parte da carga horária prevista na linha A, item 1 do parágrafo 1º, artigo 5º da Resolução SEDUC 7, ou seja, 32 aulas de 45 minutos cada para as ações destinadas às orientações dos estudantes e professores e outras atividades do projeto, neste caso, não podendo ocorrer a recusa por parte do docente que atua no referido projeto. Então,
eu trouxe aqui para vocês, embora nós entendemos, e como a gente até fala, né? É uma resolução. Então, nós que somos do executivo, nós temos que cumprir essa resolução. A resolução, o secretário, o governador resolve. E nós aqui temos que cumprir. Então, eu trouxe para vocês. E quando ele fala em caráter eventual, não é que você receberá a mais, porque isso aí está dentro da sua carga horária. Então, dentro desta carga horária que nós temos, havendo a necessidade, na falta do professor, o eventual ele que tem que entrar, mas eu não tenho o eventual. Então, nós vamos acionar os projetos da pasta. E aí nós conversamos e orientamos as nossas escolas para que fosse feita uma escala. Então, baseado nisso, e depois também de todos esses ruídos, porque esse ruído não aconteceu somente na nossa diretoria, isso aí foi geral, a secretaria, então, começou aquele movimento de captação, de contratação do professor eventual. Agora, a coisa está um pouco menos impactante para nós, porque nas 2 últimas semanas, a comissão de atribuição, ela tem feito um trabalho árduo, um trabalho pesado, de identificação de quem são os professores que têm contrato aberto de eventual e que não estão trabalhando, não estão eventuando. Então, nós temos muitos professores na rede que têm contrato aberto de eventual e que hoje já não estão mais na nossa escola, mas estão pendurados lá. E a SEDUC, ela trabalha com números. Então, a partir deste levantamento gigantesco que a comissão de atribuição fez, identificando quem são esses professores, a dirigente está agindo na extinção contratual dessas pessoas que não estão mais trabalhando na nossa rede. Em algum momento da vida deles, eles abriram um contrato como eventual e já não estão mais aqui conosco. Muitos estão em instituições privadas, muitos partiram para a área ou outras áreas, mas eles esqueceram de encerrar este contrato. Então, a dirigente está tomando todos esses procedimentos junto com o CRH para que ocorra. E, a partir disso, a nossa quantidade de professores eventuais, elas começaram a aumentar. Tanto é que nas 2 últimas semanas foram realizados todos os procedimentos e muitas escolas já tiveram a contratação de professores eventuais. Então, eu quero trazer para vocês esta informação. Além disso, nós aqui, a supervisão, está dando todo o apoio para o diretor, para que ele estimule aqueles professores categoria O, ou até mesmo o professor, seja ele F ou seja A, e que tenha disponibilidade de horário. De repente o professor ele tem uma jornada básica, uma jornada inicial, para que esse professor também possa estar trabalhando com essas aulas eventualmente. Tá? Então eu gostaria, Carlos, de trazer esse reforço aqui para nós. Então é isso aí que eu quis trazer para vocês, só para dar um respaldo para vocês. Peço a gentileza aí, se tiver mais alguma questão, a gente tem o nosso grupo Proatec. Quem, por acaso, não está lá no grupo Proatec, deixe os avisos aí. A gente tem um link, convite, ele é bem democrático ali, todo mundo se ajuda ali. Nós temos a agradecer aí a vinda de vocês. Eu acho que foi uma reunião proveitosa. É um momento, sim, da gente estar escutando vocês, algumas contribuições aí sadias, né? A gente viu que o empenho continua aí geral. Alguns problemas pontuais a gente vai estar auxiliando vocês também. O NIT é parceiro nosso, a supervisão também, não é? Tudo que vocês estiverem precisando lá no grupo, os elogios aí, né, para toda a galera que se ajuda ali é um grupo muito dinâmico, as pessoas estão ali sempre se apoiando, a gente fica assim muito satisfeito com o resultado que a gente tem colhido ali. Parabéns a todos vocês, contem sempre com a gente. Ao término dessa gravação, eu vou dar uma limpada nela e vou deixar disponível para vocês e a gente vai estar se conversando sempre aí. É isso, Jorge? Isso, Carlos. Eu quero, na minha fala final de agradecimento também, trazer 2 informações para vocês que chegou agora há pouco. Não, chegou de manhã, tá? É uma portaria da CIPEM, e essa portaria, talvez vocês vão ver o que vai acontecer aqui na rede. Uma única escola por diretoria de ensino, ela vai ser o polo de transmissão do centro de mídias. Então, essa portaria, ela foi feita ontem, na data de 30/3,
E lá no seu parágrafo 3º, ela diz, ó, apenas uma única escola por diretoria, onde o polo ficará localizado, ela vai receber um determinado valor, um recurso, tá? Então pode ser que algum de vocês fale assim, mas por que aquela escola é assim? Porque nós não sabemos ainda, não definimos, não estudamos quais serão os critérios, tá? Porque isso aí chegou para nós hoje, é uma portaria de ontem. Então, uma única escola da nossa diretoria, ela vai ser realizada, vai ser o polo do centro de mídia. Então, só queria trazer isso para vocês. Também, vocês vão ver que poderá ter uma movimentação nas escolas, porque a SEDUC, assim como já fez outros anos, ela liberou um recurso para o Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil, ele vai ter um aporte, ele vai partir, a escola que vai receber menos vai receber R$8 mil, e a escola que vai receber mais vai receber R$18 mil. E esse recurso, ele vai ser para o Grêmio Estudantil fazer o investimento em diversas áreas. E pode ser que algumas dessas situações seja necessário o Proatec para estar dando ali uma ajuda. De repente o garoto vai querer comprar um equipamento que envolva tecnologia. Então ele quer na escola ter um home theater, ele quer ter um som melhor, ou ele quer ter computador na escola. Então talvez o Proatec possa ser novamente acionado para dar esse suporte dentro daquilo até que já foi conversado hoje, né? É mais equipamento de tecnologia, vamos ver a nossa rede, se ela suporta, se não suporta. Então é possível que nos próximos dias vocês, Proatec, sejam acionados também para estar dialogando junto com o pessoal do Grêmio, caso eles entendam ser necessário adquirir itens relacionados à tecnologia. Da minha parte é isso, agradeço de coração mesmo o trabalho de todos vocês, esse empenho que todos vocês têm naquele grupo nosso do Telegram é muito colaborativo e nós vemos que o Proatec na escola, ele é fundamental. Então a gente precisa continuar com essa nossa pegada de trabalho e que nós temos executado com muito afinco e com muita responsabilidade. Parabéns a todos, muito obrigado e tenham todos uma boa tarde. Eu passo a palavra para o nosso organizador da sala finalizar. Muito obrigado a todos. Deixem lá suas inquietações aí, que a gente vai fazer perguntas e respostas aí, dentre aquilo que de repente não foi contemplado. Um abraço a todos. Damos por encerrado então a reunião.